Querida amiga e querido amigo que nos acompanha pela internet, eis-nos de volta, examinando mais um assunto à luz abençoada da doutrina espírita. No dia de hoje, estaremos dando início ao novo projeto do Raciocínios Espíritas, que é examinar cada capítulo do livro Missionários da Luz, um livro escrito pelo espírito André Luiz através do médium Chico Xavier. Então, por sugestão de um amigo nosso que participa de um grupo de estudo, grupo esse que examina a obra Missionários da Luz, ele levantou essa sugestão de apresentarmos uma síntese de cada capítulo, e é isso que nós faremos a partir dessa apresentação do vídeo presente. Vamos examinar hoje o prefácio da obra de André Luiz. Aliás, um prefácio fascinante. Trata-se da mensagem do Espírito Emmanuel, que traz uma síntese daquilo que vai ser abordado na obra. Emmanuel intitula a mensagem Ante os Tempos Novos. Trata-se de um título sui generis, que já de alguma forma ilustra o que é que ele vai abordar. Ante os Tempos Novos significa dizer que estávamos diante de tempos novos, de uma transição. E de fato, quando examinamos, por exemplo, o período em que essa mensagem foi psicografada, trata-se do dia 15 de maio de 1945. O dia 15 de maio de 1945 estamos próximo da época do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial havia acabado alguns dias antes, e Emmanuel escreve o prefácio coroando a obra, falando de tempos novos. Na obra Missionários da Luz, Emmanuel, nesse prefácio, vai dizer que estamos diante de nova mentalidade, em que a luz abençoada do Espiritismo deve coroar de maneira integral. Entre as várias considerações que o Espírito Nobre apresenta, algumas delas ressaltam-se aos nossos olhos. Por exemplo, em determinado momento, ele diz no prefácio: os corações, ainda ternos, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna, e por isso se afastam do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Ora bem, quando Emmanuel faz essa alusão, ele está querendo nos dizer que nós procuramos as coisas fáceis. Normalmente olhamos a bela filosofia apresentada pelos espíritos, naturalmente que enaltecendo o seu valor, mas sem o menor esforço de se envolver com sacrifícios e com o pesado ônus que todo ideal exige daquele que o abraça. Na mensagem de Emmanuel, ele está dizendo que nós nos relacionamos com o divino, com o sagrado e particularmente com o fenômeno mediúnico dessa forma, antecipando talvez, pensamos nós, as críticas que talvez viriam à obra de André Luiz, quando ele diz: as páginas de André Luiz recordam essa imagem. É muito belo quando Emmanuel diz que, no entanto, o mundo espiritual nos espera com a serenidade de mãe. Está dando, portanto, a dimensão materna, feminina, ao mundo espiritual e à divindade. Mais adiante ele diz: ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Notável essa colocação que Emmanuel faz nesse prefácio, quando vem nos dizer que o Espiritismo tem uma função fundamental, que é renovar a sociedade a partir da renovação individual. Não trabalha em prol de sistemas sociológicos, econômicos e políticos particulares para mudar o mundo, mas trabalha o indivíduo para que o indivíduo modificado possa afetar as instituições e modificá-las. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, anunciado no seu Evangelho, particularmente os escritos de João, no capítulo 14, 15, versículos 15, 16 e seguintes, quando anuncia o Consolador. E esse Consolador não é o solucionador dos problemas. Apresenta, portanto, o mapa do roteiro que a criatura deve palmilhar, deve trilhar, para alcançar a sua plenitude. E é isso que Emmanuel vai dizer como sendo um grande elemento de libertação de consciências. Mais adiante,
Emmanuel vai dizer: há chamamentos novos para o homem descrente do século XX. Ele estava falando da época pós-Segunda Guerra Mundial, a descrença geral na Europa, na Eurásia, na América do Norte também, nos países vítimas da guerra, aqueles que foram invadidos, destruídos, na Europa ensanguentada. Então ele diz: há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ele está se referindo, portanto, à recente encerrada Segunda Guerra Mundial, como nós comentamos. Então todo o capítulo, ou melhor, o prefácio do Espírito Emmanuel, falando da obra de André Luiz, ele de alguma forma nos ilustra aquilo que deve ser abordado e que diz respeito ao esforço que a criatura deve possuir para, de alguma forma, congregar-se ao mundo espiritual. Não apenas esperar do mundo espiritual facilidades, concessões e consolação, mas também a responsabilidade dessa consolação, que é fazer o esforço para se aproximar do divino e não tratar o divino à semelhança de crianças, que se relaciona com o brinquedo e quando não lhe satisfaz, muda de brinquedo. Nós, crianças espirituais, temos a tendência de nos relacionarmos com o divino à feição de crianças espirituais, em que quando a mensagem divina não satisfaz mais o nosso capricho, abandonamos-la na direção de outras fantasias e caprichos, tão do agrado da criatura egóica da terra. É essa a mensagem do Espírito Emmanuel, prefácio da obra Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Até o próximo capítulo.